pessoas que andaram comigo, pessoas que foram tocadas por Deus, pessoas que tivemos o privilégio de experimentar da graça e da misericórdia de Deus juntos. Essas pessoas não conseguem mais se levantar dizendo: eu não consigo sozinho. E mesmo que você diga: mas vamos lá, a gente vai junto, a gente caminha junto. E mesmo que você diga: mas o Espírito Santo vai te ajudar, elas não conseguem sair do discurso. Porque só de pensar talvez no caminho de volta, que só de pensar em não saber como vai ser a reação do pai ao encontrar, ou talvez só de pensar no cansaço do regresso, elas não conseguem sair do discurso. Elas se percebem como pecadoras. Elas se percebem como erradas. Elas se percebem longe da casa do Pai, mas elas não conseguem, definitivamente, passar do levantar-me-ei para o de fato se levantar. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome? Independente de quem seja essa classe de trabalhador, do que seja e de quem sejam esses trabalhadores, há várias versões para isso. Ele sabia que não só os filhos, mas até quem trabalhava, de certa forma até por obrigação, na casa do pai, na fazenda do pai, tinha pão de sobra. Ele ensaia um discurso: vou me levantar. Agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, receba a força do Espírito Santo de Deus para passar das palavras e começar a entrar no âmbito das atitudes. Que você receba a força do Espírito Santo para sair do levantar-me-ei e passar para o levantei de fato. E fui. Me levantei. Estou pronto para o retorno. Porque o texto continua dizendo: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se você voltar-se e passar a caminhar em direção a Deus, Ele vai voltar-se para você e correr em sua direção. Eu quero que você visualize isso na sua mente. O filho maltrapilho, cansado, moribundo, quem sabe, tinha secado, não tinha mais nada para comer. Ele começa a dar passos em direção à casa do pai. Ele começa a dar passos até a casa do pai. E o pai está no portão da fazenda, da casa, só esperando o momento de ele voltar.
O pai, aqui nessa parábola, não sabia qual era o dia e a hora. Porque, de certa forma, isso dependia da atitude do filho. Mas se Jesus, usando aqui linguagens humanas, em um contexto de uma limitação humana de um pai que não sabe ao certo a hora que o filho vai voltar, por isso talvez todos os dias ficava no portão esperando o regresso, esperando o retorno do filho. De certa forma, se Jesus usa essa linguagem falando de um pai humano, o que nós não diremos do nosso Pai Celestial, que sabe das estações, dos dias e horas, que estabeleceu de tudo, que nos conhece quando a palavra ainda nem chegou à língua, ainda é pensamento, é maquinação, ou que desce da mente para a boca, ou que sobe do coração. Se um pai humano espera todos os dias no portão de casa pelo retorno do filho, quantas oportunidades diárias o nosso Pai Celestial não nos dá de regresso e retorno, de braços abertos, esperando cada um de nós. Ele levantou, foi para o seu pai caminhando. O seu pai o vê ainda de longe, corre em direção a ele. E quando eu vejo esse texto dizendo que o pai corre em direção a ele, posso imaginar o tamanho da grandeza, da misericórdia de Deus quando não nos restam mais forças. Eu posso ver, de certa forma, como a graça e a misericórdia de Deus definitivamente percorre o restante do caminho para tentar nos dar um ânimo, tentar, entre aspas, sentido, uma força de expressão, nos dá de fato ânimo, nos anima, corre até nós, nos abraça, se lança ao pescoço, né, nos abraça e nos beija. E eu digo isso debaixo da autoridade do nome de Jesus. Se você sair das palavras e passar a tomar atitudes diante de Deus, o Espírito Santo vai correr em sua direção e te fazer um carinho. Só faça. Só tente. Só se entregue e saia do âmbito das palavras e toma atitude em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Você vai andando em direção a Ele, Ele vem correndo em direção a você. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Entenda isso aqui. O filho, no texto aqui, começa a dizer as palavras do discurso que ele ensaiou.
E o pai nem se importa com essas palavras, porque essas palavras já se tornaram atitudes. Ele voltou. Aleluia! Oh, glória a Deus! Porque se o filho de longe ficasse lá no chiqueiro dizendo: eu preciso me levantar, eu sei que um dia eu vou me levantar, e nunca se levantava, e nunca tivesse se levantado, e nunca tivesse tomado uma atitude, palavras seriam só palavras, nunca seriam ações. Mas quando essas palavras se tornaram tão intimamente reveladoras da condição em que ele se encontrava, ele se levanta e vai, mesmo que andando sujo, suado, todo emporcalhado literalmente, porque estava cuidando de porcos, com aparência cadavérica, já não estava mais corado, já não estava mais, estava amarelo, pálido, sei lá. Hoje é tão facilmente as pessoas que se alimentam mal desenvolvem anemia e tantas outras coisas. Imagina o estado desse rapaz, que um dia desejou comer lavagem, bolotas, alfarrobas, depende da sua versão bíblica. Oh, meu Deus. O pai nem chama o filho para conversar. O pai nem diz: agora você vai ouvir. Porque quem cai em si, preste atenção nisso em nome de Jesus, quem cai em si julga a si mesmo. E quem julga a si mesmo não é julgado por ninguém. Por isso o pai não chamou para perguntar o que ele fez. Por isso o pai não chamou para desdenhar os lugares por qual ele percorreu, porque quem se levanta, toma atitude, sai das palavras, vai para o âmbito das ações, já caiu em si, já chega se auto-julgando e diz: eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o pai já grita: depressa! Tem banquete hoje, tem festa hoje. Tragam uma roupa melhor, e a melhor roupa, novas vestes. Traga anel, traga sandálias, tragam depressa tudo isso. E distragam depressa. O que eu desejo do pai é que você não passe mais nenhum segundo envergonhado pelos caminhos pelo qual você percorreu, se culpando, se frustrando, se auto-boicotando. Porque o que confessa e deixa alcança misericórdia. Traz depressa, porque a nudez do pecado dele, a vergonha que ele sente pelo pecado, essa roupa não é a roupa que eu quero ver o meu filho vestido. Traz depressa roupa nova, porque há vestes de justiça sobre a vida dele, a justificação sobre a vida dele, porque o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo e o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, porque a Bíblia traz essas duas expressões dizendo que Cristo é um plano mais excelente, soberano, escondido em Deus de eternidade e eternidade, e que também lá no Éden, aquele animalzinho morto para vestir Adão e Eva simbolizava o Cristo. Por isso ele é morto antes da fundação do mundo e morto desde a fundação do mundo. Esse Cristo que morreu para nos vestir.
anel que é usado para selar, porque o pai te dá uma autoridade nova, com a certeza de que com essas lições o filho nunca mais vai sair de lá, com a certeza de que o filho começou a se encontrar quando começou a se perder, que o filho começou a viver de fato quando se percebeu morrendo, quando se percebeu se perdendo e aprendeu todas essas lições. Que houve a metanoia, que é a palavra grega usada para arrependimento, que significa expansão de consciência, transformação de mente. Essa metanoia, esse arrependimento aconteceu, não só aqui, mas aqui, no coração. Desceu da mente, passou pela boca, mas atingiu o coração. Se exteriorizou em atitudes, por isso um novo anel de autoridade sobre a vida do filho pródigo. Sandálias nos pés, porque agora os pés são calçados na preparação do Evangelho da Paz, como descreve o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 6, aproximadamente do 14 em diante, quando nos fala da armadura de Deus, ele nos diz dos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Porque agora aqueles caminhos de morte que ele percorreu, ele faz o caminho oposto de vida. E uma das maiores lições, uma outra lição tremenda que essa parábola nos dá, é que apesar de ter ido para uma terra distante, de um país distante, ter ido migrado para um lugar muito longínquo, o filho mais jovem sabia o caminho de volta para a casa do pai. Lembra-te de onde caístes, arrepende-te. Palavras de Jesus ao anjo, a um dos anjos das 7 igrejas da Ásia, descritos em Apocalipse. E esses anjos, alguns dizem que são os pastores daquelas igrejas. De certa forma, aquela mensagem se aplicava à liderança, tanto à liderança quanto os próprios membros daquelas igrejas, os cristãos ali, todos. E se ele diz, lembra-te de onde caíste, é porque esse dever de nos lembrar, se lembrar de onde a gente saiu, pertence a nós. E temos condições disso, senão Cristo não diria isso. E esse filho se lembrou do caminho de volta, mas agora ele é livre para percorrer um outro caminho, porque o pó daquelas antigas sandálias que se gastaram com a dissolução da alma, impregnaram nos pés, agora vão dar lugar a um novo caminhar, novas atitudes, novos horizontes, em fé, pelo poder do perdão do Pai. E note que sandálias, vestes e anel, você não vai em uma loja e compra de qualquer forma. Você não vai para uma vendedora de sapatos, chega diante dela e diz assim, ó, me dá um sapato aí. Ah, mas qual que o senhor quer? Ah, qualquer um serve, sem problema. Você não faz isso. Qual é a tua numeração, senhor? Ah, tanto faz, qualquer um. Ninguém compra nem sapato, nem vestes e nem anel assim. Essa parábola nos fala de 3 coisas que são sob medida. Porque Deus tem um plano, um projeto, um chamado que só cabe em você. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Talvez você possa dizer, mas eu não faço falta. De fato, Deus não precisa de ninguém. Mas mesmo sem precisar, Ele te criou. Ele quis.
Claro que faz falta. Ninguém é substituível, porque cada um é cada um. Um dia, em viagem missionária pelo interior do estado de São Paulo, visitei uma igreja onde um presbítero tinha se afastado, tinha se desviado do caminho do Senhor e tinha traído a esposa. Suas filhas já não queriam mais saber de Deus. A esposa, muito de vez em quando, ia para a igreja e ele também não estava querendo saber de mais nada. Toda a família toda destruída. E o lugarzinho dele no púlpito lá, uma cadeirinha vazia. E o pastor daquela igreja já tinha, e a cidadezinha pequena, o pastor daquela igreja já tinha visitado ele várias vezes. E Deus tinha me dito antes dessa viagem, usado uma pessoa para falar comigo, que Deus ia me proporcionar uma viagem missionária e que eu ia ver muita coisa que serviria de aprendizado, ia me acrescentar muito. Deus ia se manifestar de uma forma tremenda. Poucos dias, de fato, veio o convite. Quando eu ouvi essa palavra, eu nem sabia que viria convite, nada, não tinha nada planejado. Depois veio esse convite dessa viagem missionária. Eu fiquei só analisando a história contada pelo próprio pastor daquele presbítero. As filhas indo para prostituição. Eu disse: pastor, eu posso ir lá visitar ele? O pastor fez assim: vai lá, se você conseguir fazer alguma coisa, porque eu já fui várias vezes. E outra, vai ser um milagre se você encontrar ele em casa. Ele não fica em casa. E detalhe, a casa dele era na esquina da rua da igreja. Eu falei: tudo bem, mas eu posso? Não, vai lá, é capaz dele dar a casa dele ali, é tal número e tal, vai lá. Eu falei: tá bom. Mas a gente já foi lá, e já fizemos uma visita, eu não quer nada com nada não, isso aí não dá certo não. Eu falei: ok, eu vou lá, pra dar um alôzinho lá. Eu fui com mais um irmão, bati palma. Sai uma senhora, que é a esposa desse presbítero. Eu esqueci o nome dele, também, lógico que eu não citaria, mas eu de fato esqueci o nome das pessoas todas envolvidas nessa história. Só me lembro dos fatos. Disse: irmão fulano tá aí? Tá sim. Bom, se ele está em casa já é um grande milagre, o primeiro milagre então já aconteceu, certo? Pois é. Aí eu disse: posso entrar? A gente tá em missão aqui, fazendo uma viagem missionária, e eu gostaria de entrar, fazer uma oração com os irmãos. Eu soube que os irmãos frequentavam ali a igreja e tal, também não vou citar denominação. Ah, pode. Entrei lá e comecei a falar coisas que eu nem sei como falei. Primeiro porque pessoalmente eu sou muito tímido, principalmente no primeiro contato. Pessoas mais velhas do que eu, presbítero, o que eu ia falar? Supõe-se, pelo menos era para ser, que um presbítero conheça muito bem a Bíblia. Então o que você vai falar para um presbítero, poxa, que está afastado? Que palavra que você vai dizer que seja capaz de fazer alguma coisa? Eu lembro que eu comecei a falar com ele. Falei assim: ó, sabe o púlpito? Tem uma cadeira lá que está vazia, ela pertence ao Senhor. Deus me trouxe aqui para dizer que Ele está esperando o Senhor voltar para sentar naquela cadeira lá. E comecei a falar algumas coisas, e ele de cabeça baixa, assim, braço cruzado. Às vezes olhava para cima, nunca olhava para mim. Olhava para cima, olhava para baixo. Eu só sei que de repente, eu acho que dentro dele ele foi falando: eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai. Quer saber? Eu já estou me levantando. Aliás, já estou de pé. Eu vou correr em direção a ele. Eu não sei o que aconteceu dentro dele,
Mas eu sei que de repente esse homem gritou um glória a Deus e um aleluia. Foi misturando glória com aleluia de uma forma tão emocionante, tão tremenda, tão forte, tão espiritual, que começou a chorar. Deus renovou as forças daquele homem naquela hora. Se eu não me engano, era um sábado. Naquele sábado eles não foram pro culto. Eu falei, poxa, será que não deu fruto o trabalho? Aí o domingo todo aquela apreensão, eu falei, poxa, mas será que foi só uma emoção? E quando chegou no domingo à noite, estava ele, a esposa e as 2 filhas. Se eu não me engano, era só 2 filhas. Eu não lembro se tinha filho ou não, mas ele e a esposa estavam, e filhos. Resultado: o casamento destruído foi restaurado naquele dia. A família toda foi diante do altar chorando. Filha que se prostituía largou a prostituição. E Deus fez um grande mover naquela família naquela noite. Traga depressa novas sandálias, vestes e anel. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Preste atenção nisso aqui, em nome de Jesus. Preste atenção nesse momento.